6, 22. Que palavra hoje! Para quem quer vencer, para quem quer ver o sobrenatural de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 22. Irmão, isso aqui é muito importante mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 22. Vamos lá para a palavra de Deus. Daqui a pouco eu já te falo o tema da mensagem já. Mateus capítulo 6, versículo 22. Irmão, isso aqui vai definir milagres, vai definir muita coisa dentro da sua casa. Quem já achou que o teu corpo era trevas, tenebroso? Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém, pessoal? Presta atenção. A visão que você carrega determina ou o agir de Deus ou o agir do diabo. Então o próprio Jesus falou: olha, a visão. Claro, irmão, que aqui não está falando da visão física, está falando da maneira como você enxerga o quê? A situação. Conforme você enxerga as coisas, conforme você interpreta aquela situação, ou aquilo ali abre dá legalidade para o diabo agir, ou da maneira como você interpreta, vê aquela situação, aquilo ali abre a porta para o sobrenatural de Deus agir. É aquela velha história, irmão. O copo pela metade com água está meio para encher ou meio para esvaziar? Aí vai da sua visão. Mas Jesus falou: você tem uma visão que gera luz e tem uma visão que gera o quê? Gera trevas. Aí eu vou te falar uma coisa aqui, irmão, que você tem que prestar atenção. Tem dois tipos de visão humana: negativa e positiva. Ah, pastor, não é espiritual? De jeito nenhum. A visão negativa você já deve conhecer. É aquela pessoa, irmão, que aonde olha acha uma dificuldade. Quem conhece gente assim, irmão? Conhece? Conhece alguém assim, Vanusa? Conhece? Só umas, né? Aonde vê problema. Aonde vê dificuldade. E o problema é que essa visão negativa, irmão, a pessoa também começa a ver na obra de Deus, nas coisas de Deus. Como que é difícil jejuar? Irmão, não é difícil jejuar. Difícil é ver Satanás agindo na tua casa, agindo na tua vida e não sair dali, porque falta de consagração, misericórdia. A pessoa começa a colocar dificuldade em tudo, irmão, parece que está arrumando um pretexto para não fazer, mas só que nisso está te jogando num comodismo. Aí entra também a frieza espiritual, porque a pessoa vê problema em tudo, a pessoa vê dificuldade em tudo. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa dessa vai vencer? Na hora que eu estava fazendo a mensagem, sabe o que me veio? Aquele pessoal lá dos espias, que foram para a terra de Canaã. Eles ficaram 40 dias, viram, voltaram com o relatório. Só que eles tinham um relatório negativo. Caleb e Josué tinham um relatório não positivo. Não, eles tinham uma visão de fé. Você vai entender o que eu vou te falar, mas deixa eu falar do negativo. Eles chegaram e falaram assim: olha, irmão, e detalhe, eles chegaram com um cacho de uva, carregado por 2 pessoas, a prova de que tudo do que Deus prometeu era o que? Era verdade. Irmão, e eles começaram a falar: ó, a terra tem inimigo, a terra tem isso, a terra não sei o que. Até então não vi problema nenhum, confesso, não vi problema nenhum. Eles só estavam falando da realidade da terra. Agora que vem um problema. E contra este povo nós não poderemos pelejar. Olha a visão negativa. Começou a falar: irmão, eles nem foram para a batalha. Um povo que já viu tantos milagres de Deus, sim ou não? Irmão, eles viram a água sair da onde? Quem sabe? A água sair da onde? Da rocha. Irmão, eles viram Deus abrir o que, a igreja? Abriu o mar vermelho. Eles viram o poder de Deus agir lá e tirar eles do Egito. Quem aqui já viu grandes milagres na sua vida? Quem já viu? Pastor, já vi muita coisa Deus fazer na minha vida, Deus fazer na vida dos outros. E agora eles estavam na terra que Deus prometeu com uma visão negativa. Eles começaram a falar: ó, nós não vamos poder pelejar, nós não vamos vencer, o povo nos vê como inseto, como gafanhoto, e nós também somos gafanhoto aos olhos dele. Irmão, é aquela pessoa que carrega uma visão de si mesmo negativa, não só do ambiente. Aí eu quero te perguntar: como que você se enxerga?
Se você se enxergar como o pior pai do mundo, o que você vai ser? O pior pai do mundo. Verdade. Isso eu estava meditando nessa palavra, e me veio uma palavra chamada identidade. Ou seja, quem você é. Aí a pessoa fala assim, não, porque eu sou barraqueira. O que ela vai ser? O que ela vai ser? Vai ser barraqueira. Ela assumiu isso para a vida dela. Não, porque eu sou uma pessoa extremamente tímido. Aí a pessoa vai ser o quê? Ela vai ser isso. Porque ela está assumindo isso na vida dela. Ela está assumindo essa visão para a vida dela. É como ela se enxerga. É como ela se vê. E pastor, mas isso aí nasce, não tem como. Tem, irmão. A maior prova é a nossa transformação de vida. Quem éramos antes de Jesus e quem somos hoje? Se Deus, irmão, se Deus nos transformou, e eu vou te falar, antigamente, qual era a visão que a gente tinha de nós mesmos, em relação a Deus, em relação às pessoas e ao mundo? E olha a visão que nós temos hoje de nós mesmos. Quem se vê como um filho e uma filha de Deus? Você tinha essa visão antigamente? Não tinha. Olha a visão que você tem hoje. Mas o diabo, ele é sujo ou não é, igreja? Ele fica trazendo visões da onde? Do passado, de quem você era. Um dia o T.L. Osborne, ele estava pregando que os nossos pecados já foram jogados no lago do esquecimento. Diga a glória a Deus. Mas olha aqui que o diabo, aí o T.L. Osborne fala assim, mas o diabo, ele guardou as fotos do teu passado. Os nossos pecados diante de Deus já foram o quê? Perdoados, mas as fotos do passado o diabo guarda tudo, a foto da época do pecado, e ele começa a mostrar para você as fotografias do teu passado, e começa a querer te acusar, porque a função do diabo é ser o quê? Acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Aí começa a te acusar de um monte de coisa que hoje você não faz mais, mas ele te acusa como se você ainda tivesse o quê? Fazendo, como se você não tivesse se libertado daquilo. Irmão, e é duro, porque aí entra onde? Na mente da pessoa e não sai mais, e ela começa a se culpar por coisas que ela não está fazendo mais, ela já deixou essa prática, ó. Aí eu vou te falar, não saindo da mensagem, para você entender, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento da Bíblia, não é um momento. Pastor, eu vim aqui, me arrependo dos meus pecados. Isso é arrependimento? De jeito nenhum. Quem queria fazer isso eram os fariseus. Eles queriam tomar um banho de água, falar que era batismo, e depois continuar com a vida do jeito que estava. Arrependimento, aí João Batista falou, produzir frutos, dignos de quê? De arrependimento. Vai escutando a história. Então arrependimento não é quando você fala assim, eu estou arrependido, não. Arrependimento você vai mostrar no longo da sua vida. Arrependimento não é um dia, arrependimento é um estilo de vida. Arrependimento, você vai ter que viver a vida inteira arrependido. Essa é a verdade. Você sabe por que a gente não cai no pecado de volta? Porque a gente adotou o arrependimento como estilo de vida. A gente sempre está arrependido da vida que a gente levou, e por isso a gente não volta. Por isso que a gente não cai de novo. Por quê? Nós não nos arrependemos no momento, nós vivemos uma vida de arrependimento para Deus em nome de Jesus. Uma vida com a consciência da onde Ele nos tirou e que hoje somos perdoados pela graça de Deus. Isso é arrependimento. Então arrependimento é viver uma vida arrependida e não se arrepender um momento, mudar por um momento e depois fazer o quê? Voltar a praticar tudo de novo. Não adianta, isso não é arrependimento, isso pode ser remorso. Por isso que a Bíblia fala da porca lavada que volta para onde? Que volta para a lama. Por isso que a Bíblia fala do cão que come o quê? O próprio vômito. Porque a pessoa se arrepende no momento, muda por um momento, mas depois volta o quê? Tudo que era, porque ela tem que viver uma vida de arrependimento para Deus. Diga a glória a Deus. Uma vida de arrependimento que vai nos levar para a eternidade com Cristo. Essa é a verdade. Amém, igreja? Então estar arrependido é todos os dias. Então o diabo ele vai tentar te mostrar o passado, mas aí você tem que colocar na tua consciência espiritual, na tua visão espiritual. Eu já me arrependi.
E hoje eu vivo uma vida de arrependimento para Deus, produzindo frutos para Deus, produzindo frutos que mostram que realmente eu me arrependi daquela vida. E eu vou produzir frutos, não é só aquele dia que eu errei, mas é todos os dias da minha vida, até Jesus voltar, ou até eu me encontrar com Ele. Diga a glória a Deus. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Então a pessoa, irmão, ela tem uma visão negativa dela por causa do passado que ela fez. Nossa, deixa Deus me usar nessa questão do passado, irmão, sim ou não? É porque vem acusação na mente. Primeira coisa esse dia está tão interessante, irmão, começa uma mensagem, faço o esboço, Deus vai mudando tudo assim. Deixa Deus fazer a cirurgia dele, amém? Aí vai escutando. Primeira coisa para você vencer o passado, aceita que dói menos. Fala para o irmão do lado, aceita que dói menos. Me fala, como é que muda passado? Tem como mudar passado? Tem? Tem ou não tem? Não tem. Não tem. O que aconteceu, já aconteceu e acabou. Só que tem gente que não aceita o acontecimento do passado. Aí, quando você não aceita o que aconteceu, irmão, uma coisa é você aceitar que aconteceu. Outra coisa é você se acomodar com o que aconteceu e viver no erro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: aconteceu, querido, não tem mais como mudar, não tem mais como voltar atrás. Todos os erros que eu e você cometemos no passado já foi consumado, mas também já foi perdoado. Olha só, então não adianta você falar, meu Deus, se eu pudesse, não tem aquele negócio, se eu pudesse voltar no tempo. Não pode. Você vai ter que aprender a conviver com os teus erros. O resto do quê? O resto do quê? Fala alto. É duro te falar isso, mas é a verdade. Não vai mudar, não tem, irmão. Você pode aceitar Jesus. Aí eu vou te falar uma palavra que eu ouvi de um pregador, e achei interessante isso. O perdão apaga o seu pecado diante de quem? Mas não apaga da memória dos homens. Não apaga. O seu pecado pode até ser, pode não, e é apagado até da memória de quem? De Deus, mas não apaga da memória das pessoas. Aí eu ouvi uma frase falando assim: Deus esquece, as pessoas não. Quem entendeu, irmão? E é uma verdade. Aí a gente acha que só porque pediu perdão a Deus vai dar amnésia em todo mundo. Todo mundo vai esquecer quem era você lá no passado. Não vai, meu filho, não vai. Você pedir perdão a Deus, você se encontrar com Deus, não muda o teu passado, muda quem você é hoje, muda o teu presente, para mudar o teu futuro. Diga a glória a Deus. Deus não muda passado, Deus muda quem você é hoje. Então aceita isso. Então não vem para a igreja para Deus muda o que aconteceu. Deus vai falar: filho, eu não posso mudar o que aconteceu, porque aquilo ali eu avisei. Acontecer, você foi lá. Agora, eu tenho como mudar você hoje, para que aquilo do passado nunca mais aconteça no futuro, e você passa a ter um futuro de santidade com Deus. É assim que funciona, é assim que é. Então não adianta. Então, primeira coisa, aceite seu passado, não tem como mudar. Deus não muda passado, Deus muda o quê? O presente, o hoje, para que você tenha um futuro diferente, e aquilo do passado nunca mais vem o quê? Acontecer na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa do passado: você quer vencer o passado? Transforme o teu passado em lições e não em traumas. Transforma o teu passado em lições, não em traumas. Olha para o teu passado, irmão, não tenha vergonha do teu passado. O teu passado te levou onde você está hoje. Essa é a verdade. Pastor, mas era para acontecer? Não era. Não era. Você deu mole, todos os adjetivos que você quiser usar, você usa. Você deu mole, você bobeou, você foi burro, você foi idiota, o que você quiser falar aí, fica à vontade. A vida é sua, o adjetivo é seu. Tudo que você pode fazer de cabeça dura, tu fez. Só que Deus, irmão, tem uma misericórdia tão grande. Sim ou não, igreja? Tem ou não tem? Aí Deus, olha, Deus nos ama de uma tal maneira. Ama ou não ama, igreja? Aí Deus pega aquele erro que você cometeu, e Ele avisou, e Ele deu a palavra. Meu irmão,
tudo que Deus pôde fazer no limite dele, porque Deus respeita o nosso livre o quê? Arbítrio. Tudo que ele pôde fazer para evitar aquele caminho, ele tentou, mas você usou o livre-arbítrio para fazer o que era errado, gerou dor, destruição. Mas Deus é tão bom, que Deus ele pega a gente do pó, nos trata, nos cura, nos levanta, nos restaura, pega as vestes sujas, limpa, dá vestes novas, escreve novamente o nosso nome no livro da vida. Diga glória a Deus. Nos levanta, faz ainda a promessa que a glória da segunda casa será o que, igreja? Maior que a primeira. Só que, aí que vem o negócio, a pessoa quando olha para trás, ela tem que entender, aquilo não era plano de Deus, mas Deus vai reverter aquilo ali em algo bom para a gente. É isso que eu acredito, porque se você não vê dessa maneira, aí vem os olhos bons e olhos maus, não perde o fio da meada da mensagem. Se eu olho o meu passado somente para dor e vergonha, eu vou ter acusação no presente. Irmão, olha, deixa eu te falar uma coisa. Cometi erros no passado, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, tem tanta coisa. Olha, financeiramente então fiz tanta besteira, meu nome já foi para o SPC várias vezes, de besteira financeira, de erros que eu cometi, de não ouvir a voz de quem? De Deus. Mas o que você imaginar, entendendo? Aí beleza, hoje eu olho para aqueles erros que eu cometi, erros ministeriais, entendendo? Machucar as pessoas, enfim, é tal. Olha agora, eu olho para aquele passado, eu não tenho vergonha dele, porque aquele passado me levou a ser um pastor melhor hoje. Sério, hoje eu sei a dor de uma pessoa machucada, hoje eu sei a dor de uma pessoa financeira, eu sei a dor de uma pessoa que passa por determinadas coisas. Então são as tuas cicatrizes que te dão autoridade para falar de coisas hoje e viver coisas hoje. O teu passado, de alguma forma, e o meu passado, Deus reverteu aquilo ali para o nosso crescimento, e tem que ser assim. Você tem que olhar para o teu passado e falar o seguinte: nossa, que pai ruim que eu fui. Não, peraí, eu vou usar tudo que eu aprendi ali, com aquilo ali. E o que eu aprendi, pastor? Aprendi com o erro, aprendi a fazer o certo. Não só fazer o certo, mas valorizar o que é certo. Diga a glória a Deus. É assim que funciona. Você não pode ter medo de encarar quem você era no passado. Não estou dizendo que você tem que expor isso para o mundo, eu estou dizendo para você. Não tenha vergonha de olhar para o teu passado e reconhecer, falar: Deus, graças a Deus, não era para ter passado por aquilo, mas eu dou graças a Deus porque hoje eu sei valorizar o que eu tenho hoje. Graças àqueles erros do passado, hoje eu entendo o que eu preciso fazer agora. Amém, igreja? Você sabe como é que se chama isso? Amadurecimento. É você amadurecer não com as vitórias, mas amadurecer com o que, igreja? Fala alto. Com o que? Com os erros. Isso é ser maduro. Porque o que tem hoje na igreja é um bando de crente querendo amadurecer com vitória. Ninguém amadurece com vitória. A gente amadurece com o quê? Com os erros. É assim que a gente amadurece. É aprendendo com os erros, não fazendo, melhorando a cada vez mais. Aí você vai errando, vai melhorando, vai ali, aí você vai amadurecendo e vai errando menos. É assim que funciona. Você quer vencer o passado, irmão? Olhe para o seu passado e tire as lições e não a dor. Você tem que subtrair a dor e tirar o que eu aprendi daquele passado, o que eu aprendi daquele erro, o que eu aprendi dessa história. Eu tenho pessoas, irmão, que vieram de situação tão difícil do passado, que graças àquilo ali transformou. Volto a dizer, não era para acontecer, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está dando uma lição, uma transformação de vida, usando aquilo ali para poder melhorar a pessoa. Diga a glória a Deus. Irmão, para a gente, não vou me estender mais, para você ficar com a visão positiva do passado e tirar lições, e não deixar mais o diabo te infernizar na tua mente. Irmão, você quer um cara que tinha tudo para matar os irmãos dele, igual José, sim ou não? O cara tinha tudo para matar os irmãos dele, tinha. Irmão, o cara estava lá no posto de governador, ele está lá, dando comida para as nações, porque naquele tempo só o Egito tinha comida. Quem que aparece lá, depois de anos? Quem que aparece? Todos os irmãos dele, menos Benjamim.
menos Benjamim, não estava lá, que realmente, né, da mesma mãe, era o Benjamim de José. O resto que jogou ele no poço, e interessante, o Benjamim também não estava lá quando jogou José no poço, não estava. Mas aqueles que atiraram José no poço, venderam ele como escravo, estava onde, igreja? Estava onde? Fala alto. Na mão dele. Irmão, depois de Faraó, quem que mandava? É o Zé. Fala para o irmão do lado aí, quem mandava era o Zé, filho. Mata tudo. Mata, pode matar, mata. É esses aí mesmo, não pode matar lá. Eu vou lá buscar meu pai, meu irmão, acabou, essa é a minha família. Irmão, eu já contei isso aqui, eu amo essa parte, eu amo assim amo, porque você vê a cura interior, você vê uma cura de Deus na vida do José. Irmão, o primeiro filho que ele coloca, ele chama de Manassés. Deus me fez o quê? Esquecer. Deus me fez perdoar, Deus me fez superar o passado. Diga assim, para viver o presente, eu tenho que superar o passado. Você nunca vai viver o hoje de Deus, se você não superar o quê? O passado que você teve. Isso é bíblico. Aí Manassés, Deus me fez esquecer. Irmão, para um bom entendedor, um pinga é uma letra. Se o cara coloca o nome dele, do filho dele, de Manassés, é porque tinha o que no coração dele? Tinha, mas o cara superou com Deus. Ele superou o passado para viver o sonho que Deus tinha para ele. Não compensa você ficar preso em passado. Não compensa. Se você veio aqui nessa noite, irmão, eu já nem vou seguir o esboço, eu vou deixar Deus falar. Não compensa você ficar preso em passado. Esquece, supera isso, porque esquecer não dá, mas dá para superar. Amém, igreja? Esquecer passado não dá, mas dá para superar passado, transformar passado em lição, transformar passado em autoridade, para viver o hoje e pregar para as pessoas em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. É assim que funciona, irmão. Eu supero o passado, eu não esqueço o passado. Aí o José foi para um canto emocionado, chorar. Ele chorou de emoção de ver a família dele, e ele perdoou a família dele. Só que o perdão não veio quando eles estavam ali. O perdão foi quando estava lá atrás. Ali, quando os irmãos vieram na frente dele, era a prova. Era provar o coração dele, se realmente ele tinha o que, a igreja? Nossa, irmão, eu vou te falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Pega isso aqui, é estritamente espiritual. Às vezes, Deus permite algumas situações do passado, ou situações parecidas do passado, acontecer, para ver se realmente o seu coração está o quê? Está o quê, igreja? Curado. Irmão, quem que volta ali depois de tantos anos? Os irmãos dele, os mesmos que jogou ele no poço. Agora, porque perdoar enquanto não tem ninguém, sim ou não? Perdoar sem ter ninguém perto, é fácil. Eu quero ver perdoar quando tiver todo mundo, aqueles que te ofendeu assim na tua frente, aqueles que riram de você, aqueles que disseram que você não é nada, aqueles que amaldiçoaram o teu casamento. Eu quero ver você perdoar na frente deles, porque perdoar sem estar eles na frente é a coisa mais fácil do mundo, igreja. E ali foi a prova dos 9, se o coração de José estava o quê, irmão? Estava curado. Sinceramente, irmão, se passa uma cerveja na sua frente, e ainda você sente o desejo, você não está convertido totalmente. Não está. Tem coisas do demônio ali que ainda, sementes do diabo, que precisa ser o quê? Ser tirada. Se ainda você olha para uma mulher, ou para um homem, uma pessoa do sexo oposto, com desejos, você precisa se converter. Tem coisa ainda que não está bem na tua vida ainda. Não está. Então são pequenos sinais que Deus está dando, sinalizando, falou, ei, tem coisa aí para você buscar, hein? Tem coisa aí para você melhorar. Tem coisas ainda que você tem que mudar. E a pessoa, Deus está dando ali, Deus está mostrando. Porque, irmão, e aqui eu termino a mensagem, quando teve uma época da minha vida, deixa eu falar da minha vida aqui. Posso falar da minha vida, irmão? Posso falar? Vocês querem saber da minha vida, né? Saber da vida dos outros é bom, né? É bom saber da vida dos outros.
Então tá bom, vou contar, só porque vocês pediram. Tinha uma época da minha vida que eu fui o convertido. Mas teve um momento da minha vida, não me pergunte quando foi, eu virei o convencido. Verdade. Quem conhece o convertido e o convencido? Sério, eu tive uma época muito boa no início que eu era o convertido. Eu era o convertido. E depois eu passei a ser o convencido. E eu era convencido que eu estava bem. Que eu estava bem com Deus, que eu estava bem com Deus. Aí quando Deus permitiu vir as provações, eu pude ver que eu não era nada daquilo que eu achava. Eu pude ver o tanto que ainda na minha vida eu tinha que mudar. Irmão, aquele que está em pé faz o quê? Cuide para que não caia. Às vezes você acha que você está bem, irmão, mas você tem tanta coisa, e Deus está te avisando, irmão. Olha os desejos da carne, desejo que não era para você ter mais, ainda está tendo, pensamentos que ainda estão vindo na sua mente. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui, o problema não é vir um pensamento, mas é o pensamento que dominar você. Isso que é o problema. A mente vai pensar, aí vem o pensamento que te domina. De vez em quando você dá uma olhadinha na pornografia, de vez em quando você vai lá e faz coisas que não deve, que desagrada a Deus. Aí essas coisas pequenas, irmão, Deus está te dando sinais que você não está bem com Deus, e que você precisa verdadeiramente sair do convencido e passar a ser o quê? Convertido, se entregar verdadeiramente para Deus. Irmão, e deixa eu falar uma coisa que é importantíssima, para você continuar com a visão boa. Se você não tapar os furos do barco, o que vai acontecer? O barco não afunda porque ele tem água ao redor. O barco afunda quando? A água entra dentro. Cuidado, irmão. O diabo nunca vai te derrubar de muito. Ele te derruba de pouco a pouco. Você sabe qual que é uma das coisas melhor do mundo? Vou te falar aqui. Umas coisas boas é ficar sem orar. Que isso, pastor, está amarrado? Não. Amarrar não, filho. A carne gosta ou não gosta? Aquele dia que você não orou, tua carne vibra. Tua carne gosta. E o problema é que a carne vai tomando conta, daqui a pouco você não ora o quê? Não ora mais. Aí, sabe o que acontece? Aumenta o prazer da carne e some o prazer do Espírito. Todo dia você lê a Bíblia, por que você não está lendo mais? Daqui a pouco o prazer da carne sobe, e o prazer das coisas de Deus desce. E sabe o que acontece, irmão? A pessoa, quando ela cai, ela nem percebe. Alguém já ouviu falar do laço do passarinheiro? Alguém aqui já fez a armadilha para pegar passarinho, irmão? Já fez? Já fez? O irmão está balançando a cabeça ali, ó. O jovem ali, misericórdia, irmão. Você converteu já, não pega mais passarinho não, né? Não, né? Não, então tá bom então. Você deixa lá o laço, você deixa o laço ali, irmão, ele nem percebe, fica passando e tal, e sempre tem que ter uma isca. Você vê que o diabo, para atrair a pessoa para a armadilha, sempre tem uma isca. Sempre tem uma isca. Irmão, se tivesse uma placa, armadilha aqui, caia. E pior que ainda tem gente que cai. Verdade, uma placa dizendo, tem uma armadilha aqui, e pior que tem gente que cai na armadilha. Mas enfim, o diabo joga uma isca, você vai atraído pela isca. Meu irmão, se você soubesse que era uma armadilha, você não ia. Mas aí, quando você cai na isca, você cai na armadilha. O diabo prende você ali, você vai tentar sair. Quanto mais você tenta sair sozinho, mais você enfraquece. Porque quando uma pessoa cai na armadilha do diabo, para tirar ela é só o poder de Deus, é só o Espírito Santo. Irmão, se você caiu numa armadilha do diabo, para de tentar se debater sozinho. Eu quero que você perca a esperança de tentar sair sozinho. Não sai. Só quem te tira do laço do passarinheiro é Jesus Cristo. Só quem te dá força para sair do laço do Satanás é Jesus. Diga glória a Deus. Clama a Ele nessa noite e fala com Deus: Senhor, me tira do laço, me tira disso aqui. Deus, eu quero vencer o passado para prosseguir para o hoje, para o futuro. Meu Deus, eu preciso ter essa visão boa. Eu preciso ter essa visão boa do passado. Eu preciso ter essa visão na minha vida. Que eu preciso ter santidade. Eu preciso ter Deus na minha vida. Amém, igreja? Pega essa palavra de hoje.
Vencer o passado, para viver o hoje, viver o futuro que Deus tem. Olhar para o passado, não porque ele me incrimina, porque eu já venci ele em nome de Jesus. Meu passado são lições de vida, só isso. E olhar para frente, e pelo amor de Deus, tapa os buracos do barco. Qual foi a reação de José quando viu os irmãos dele? Vão matar ele? Sim ou não? Chorou e ficou alegre. Então, como é que pode uma pessoa ficar alegre com as mesmas pessoas que jogou ele aonde? Se não é Deus tirar isso do coração dele, irmão, não consegue. Mas o perdão não foi agora, foi aonde? Lá atrás. Mas agora era a prova dos 9, se realmente ele tinha o quê? Perdoado. Cuidado, irmão, o próprio Deus às vezes coloca certas situações para nos mostrar se a gente está convertido ou convencido. E pastor, e se eu ver que eu estou convencido? Ore a Deus, Senhor, muda a minha alma, muda o meu coração em nome de Jesus. Não tem problema, você vai se consertando com Deus e Deus vai ajudando você. Quem recebe a palavra de hoje, irmão? Em nome de Jesus, levanta a mão direita. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma vez eu não segui o esboço, mas eu falei aquilo que o Senhor colocou na minha boca para falar, Pai. E eu acredito que muitos aqui, Pai, tanto aqui como pela live, precisavam ouvir essa palavra, precisavam se libertar do passado, precisavam, meu Deus, ter uma visão positiva e não uma visão negativa, precisavam ter uma visão, meu Deus, que atrai a glória de Deus e não que afasta a glória de Deus. Pai, que essa pessoa possa viver o hoje dela com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem.